aprender sobre isso. Então, essas fotos são fotos feitas pelo fotógrafo profissional norueguês chamado Nicolas Bauer, e ele tem uma característica especial. Nenhuma dessas fotos são mexidas computacionalmente. Ele prepara a câmera, faz a exposição em lugares bem escuros, bem adequados do globo, do mundo, e ele viaja e faz fotos como essa, ou como essa, ou como essa. Quando vocês observam umas imagens dessas, nós ficamos realmente extasiados, né? É assim que eu fico. E não porque eu trabalhe com a área, ou porque eu gosto do assunto, mas sim porque, basicamente, todos nós, independente de gostarmos ou não de matemática, de sermos ou não especialistas no assunto, somos fascinados por imagens do universo. Essa é uma das imagens que eu gosto muito, porque ela mostra essa linha aqui, essa conexão aqui entre o céu, você tem o que o universo, você tem as nuvens, que já são coisas mais próximas, e aqui você tem a Terra. Nessa série de palestras, o que eu quero convidar vocês é para uma jornada de reflexão, uma jornada de admiração, uma jornada de fascínio, uma jornada onde vocês possam, junto comigo, refletir sobre o universo, possam contemplar o universo, mas, acima de tudo, refletir sobre Deus e sobre nós, sobre o nosso papel nesse universo e sobre o significado de tudo isso, esse quadro, Deus, nós e o universo. Como é que esse quadro se encaixa? O que nós podemos aprender e trazer para a nossa vida sobre isso? Então, eu gostaria de convidá-los para essa reflexão. Tá? Vejamos aqui. Ó. O tema de hoje, do nosso encontro, nessa jornada, são o tema planetas e estrelas. Nós, os pequenos. E eu quero convidá-los a pensar por que eu começo por isso. Porque aqui eu quero fazer uma jornada de escala, onde nós vamos começar com as coisas menores do universo, que são os planetas, e vamos ampliando essa escala para aumentar e chegar a escalas cada vez maiores e contemplando cada vez mais algumas características do universo. E nesse primeiro momento nós vamos começar por onde? Pela nossa casa, pelo lugar onde nós habitamos. E a nossa casa seria qual? Como é que ela é? Oh, desculpa, foi um erro. Ela não é assim, por favor. Lembrem-se, nunca acreditem no contrário. Ela não é assim. Ela é assim, tá? A nossa casa é esse planeta lindo, que se você for fazer fotos dos outros planetas e comparar, o nosso sai muito mais bonito, com certeza. Esse lindo planeta azul, com uma temperatura certa, uma camada de ozônio que nos protege, um campo gravitacional adequado, um campo magnético que nos protege dos ventos solares. Nós temos aqui um campo magnético que serve de orientação para os animais. Você tem toda uma dinâmica harmônica, equilibrada nesse planeta, que tem de raio, você pensa aqui, ó, se você pegar daqui para cá, que é o diâmetro dele, você vai ter 12 mil quilômetros para atravessá-lo, tá? Em média, 12 mil quilômetros. É claro que essa imagem está bem arredondada, mas o planeta ele não é tão redondinho assim, mas há por volta de 12 mil quilômetros para você cruzar, tá? Mas esse planeta, a nossa casa, não está só. Na verdade, existem outros planetas. E nós sabemos muito bem, nós temos aqui eles organizados pela posição. Você tem o Sol, tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os antigos, quando falam esses nomes, os antigos que eu digo, os mais velhos, né, que estão aqui conosco, eles vão olhar eles vão dizer, poxa, cadê Plutão? Nós já vamos falar de Plutão. Mas antes eu queria conversar com vocês sobre por que planetas e de onde vem essa ideia, esses conceitos de planetas. A palavra original para planeta tem a ver com a mesma raiz, a palavra vagabundo. Por quê? Porque ele ficava vagueando
pelo céu. Como é que se identificava um planeta? Você olhava as estrelas fixas no fundo, que se moviam um pouco ou se moviam em conjunto, mas nessa você via que tinha alguns objetos mais amarelos, alguns objetos assim que eles se moviam diferentemente daquelas estrelas no fundo. E esses objetos que vagueavam deram nome a eles de planetas. E eles têm algumas características interessantes para ser definido como um planeta. Primeiro, os planetas eles giram ao redor do Sol. Primeira característica. Segundo, tem forma aparentemente arredondada. Terceiro, eles têm dimensões que são predominantes em relação aos objetos vizinhos. O que quer dizer? Se você tiver objetos próximos, esses objetos não podem ser maiores ou das dimensões daquele planeta. Tá? Eles não podem ser, senão esse planeta ele vai adquirir uma outra classificação, certo? Então, é um ponto importante. Aí eu sei que você pode perguntar, mas aqui, ó, Marte está bem pequenininho perto de Júpiter. Só que ele não está tão perto assim, tá? Que não está, essa foto, essa representação, ela não está levando em consideração a distância, tá bom? É muito importante levar isso em conta. E tá em tamanho, você pode já ter uma ideia dos tamanhos, realmente, aqui, mas não em distância. Então, você tem esses planetas aqui. Beleza. Mas o que aconteceu com Plutão? E olha que Plutão é bonito. O que foi que aconteceu? O problema é que Plutão ele começou a ser classificado como planeta por causa de estimativas que não se confirmaram sobre o seu tamanho e sua massa. Primeiro, descobriu-se que a massa de Plutão era 2.000 vezes menor do que a massa da Terra. Aproximadamente 2.000 vezes menor. E seu diâmetro, cerca de 2.000 quilômetros. O da Terra é 12, o de Plutão é 12.000. 2.000. Ou seja, menor que o da Lua, que é cerca de 3.000 quilômetros. Então, Plutão é menor que a Lua. Como esse planeta poderia ser classificado como esse objeto poderia ser classificado como um planeta? E aí a União Astronômica Internacional decidiu, em 2006, desclassificá-lo de planeta e chamá-lo de planeta não ou planetóide. Então, ele saiu daquela linha de planetas. Mas aí é uma pergunta que você pode fazer. Mas só existem planetas no nosso sistema solar? Não. Existem planetas, objetos com essas características em outros lugares. Só que eles não são chamados de planetas, eles são chamados de exoplanetas. E aqui é um que já foi identificado, estudado, chamado Kepler, 13AB, tá? Esse planeta ele tem várias características, ele tem a massa, ele é bem maior do que Júpiter, tem a massa de 6 vezes a massa de Júpiter, uma temperatura na superfície dele de 2.000 graus Celsius, quase 3 na verdade, tá? E ele é um planeta bem grande, planeta com características químicas interessantíssimas, tá? Você pode observar ele, interessante, tá certo? Agora, quando eu digo você pode observar, você pode conhecer ele, entender? Porque ele está tão longe que ninguém consegue observar a olho nu, tá bom? Agora, outras características dos planetas que eu queria compartilhar com vocês é a respeito da órbita dos planetas. Olha só, interessante, quando você pensa aqui na órbita dos planetas, uma coisa que você deve pensar é que você tem aqui os planetas mais internos, muito importante aqui, ó, a órbita de Vênus, Mercúrio, Terra, Marte, e observem que esses planetas, essas órbitas, na verdade, elas estão meio planas, vocês estão vendo aí? Tem pequenas inclinações, mas elas ficam quase no mesmo plano da elíptica, que a gente chama. Mesmo plano, quase no mesmo plano, certinho? Então, você observa isso aqui. Agora, vamos nos distanciar desse planeta e vamos observar que aqui é legal, é um planetóide, né? Como Plutão, chamado Ceres, que está logo após Marte. Agora vamos olhar um pouco mais de longe, e aí agora a gente já está analisando a órbita dos planetas mais exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e observa aqui eles em verde, que eles também estão com órbitas quase planas. Isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, eles formam quase que um disco, né? Quase que um disco. Por outro lado, Plutão, a órbita de Plutão já não é assim. É como se você tem um disco médio das órbitas dos planetas e Plutão é ele que gira fazendo esse movimento aqui, né? Ele gira fazendo um movimento aqui, tá bom? Então isso é interessante pensar, tá certo? Agora, quando você considera analisar
a forma como os planetas rotacionam, olha que curioso vai aparecer. Observem bem aqui. O que vocês estão vendo? Aqui vocês estão vendo os eixos de rotação. Então, o planeta está aqui, então ele vai girar, né? Então, ele está girando. E a pergunta é, você tem duas coisas. Qual é o sentido? Porque ele pode girar num sentido ou pode girar em outro sentido. E qual é o eixo de rotação? Olha como é variado isso. Primeiro, ó, você vê que o eixo de rotação de Mercúrio, em relação a nós, quase vertical. Vênus também, a Terra já é um pouco inclinada. Marte também. Olha só o Urano, o eixo de rotação dele. Ó. Em relação ao plano da elíptica, ele é quase horizontal. Outra coisa curiosa, no sentido de rotação, quase todos os planetas têm o mesmo sentido de rotação, com exceção de quem? De Vênus. A pergunta é, como explicar isso sob um ponto de vista de um processo uniforme de formação dos planetas? O que eles pensam? Quais as explicações? Que no processo de formação, alguns desses planetas foram afetados por outros corpos externos ou por algum outro processo que fez com que a rotação deles fosse modificada. Mas é interessante observar isso. Agora eu quero trazer uma outra imagem também para vocês, e só um detalhe, todas essas imagens, elas são imagens profissionais, que eu gosto de tirar de sites profissionais, para poder você ter uma base, uma solidez nas suas conclusões, uma solidez de pessoas que trabalham com isso. Geralmente eu tiro do site da NASA, por isso que vocês veem quase tudo em inglês, né? Então, olha só, o que nós estamos aqui comparando? Nós estamos comparando aqui a Terra, nós temos a Terra, e nós temos aqui vários satélites, certo? Aí, os satélites naturais. Por exemplo, quem é esse aqui? É a Lua. Então, aqui é a Terra, aqui o satélite da Lua, da Terra, é a Lua. Marte tem dois satélites, Phobos e Deimos. Olha como eles são pequenos em relação ao tamanho da Terra. Olha o tamanho da Lua em relação ao tamanho da Terra. Aqui está em escala de tamanho. E aí você observa que a Terra é bem maior do que todos os satélites naturais. Mas assim, ó, vê que Ganymede e Calisto, que são satélites de Júpiter, são bem grandes, né, em relação à Terra. Mas eu quero já te avisar, esse é o último momento em que você vai ver a Terra como um objeto grande, o nosso planeta como um objeto grande. E agora, comparando ele com os outros planetas, a Terra com os outros planetas, olha só as dimensões dela. Comparando ela com... E vamos comparar mais ainda, olha, está aqui, pequenininha. Vamos comparar ela especificamente com Saturno. Vamos olhar os anéis, famosos anéis de Saturno, tá? Que daqui para cá, para você percorrer os anéis, você teria uma distância de 80 mil quilômetros. Por outro lado, a espessura dos anéis é de menos de 100 metros. Curioso, né? E olha a comparação da Terra com o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Olha só a dimensão de Júpiter. Para você, algumas curiosidades, para você conseguir preencher Júpiter, se Júpiter fosse um vazio e você fosse preencher com a Terra, você precisaria de 1.300 terras só para preencher o espaço ocupado por Júpiter, certo? Essa famosa mancha de Júpiter aqui, essa manchinha, ela é curiosa, né? Porque, na verdade, aqui é uma tempestade, um anticiclone que já dura 400 anos, que é praticamente do tamanho da Terra. Comparando a Terra com o nosso Sol, o que nós temos? Essa é uma representação de tamanho correta. Olha o tamanho da Terra em relação ao Sol. O Sol é tão grande, que se todo o sistema solar pesasse 100 quilogramas, vamos supor, só para você ter uma noção, se todo o sistema solar pesasse 100 quilogramas, o Sol, sozinho, pesaria 99,87 quilogramas. Sozinho. O resto, junta tudo. Só ocuparia aquele pouquinho. Se você fosse preencher o Sol com planetas terras, você precisaria de 1.300.000 aproximadamente terras para preencher o Sol. Só para você ter uma ideia, se a Terra fosse do tamanho de um grão de areia, o Sol seria do tamanho de uma bola de tênis. Uma bola de tênis. Essa é a comparação. Grande, né? Pois bem, olha essa outra representação de escala. Olha o tamanho do Sol comparado com os outros planetas. E a Terra quase não dá para você ver. Ela está aqui, ó, pequenininha. Tá certo? Outra questão interessante da gente pensar é sobre as distâncias. A distância da Terra ao Sol é tão grande, que mesmo a luz, que demora, que se percorre, tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo,
o que significa que a cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Mesmo a luz demora para sair do Sol até a Terra, demora 8 minutos. Então, a distância é enorme da Terra ao Sol. Agora, acompanhem, por favor, nessa mudança de escala que nós faremos. A distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, uma distância enorme. Mas se você considerar essa imagem que mostra o sistema solar em escala, a distância da Terra ao Sol é esse pedacinho bem aqui, ó. Se nós chamarmos ele de 1, você vai observar que, por exemplo, Júpiter, a órbita de Júpiter é 5 vezes maior do que a órbita da Terra ao Sol. Está vendo? A órbita de Saturno é cerca de 10 vezes maior que a órbita da Terra ao Sol. A órbita de Urano é quase ali, ó, 19 vezes a órbita da Terra ao Sol. E se o raio da órbita de Netuno já vai para 30 vezes a distância da Terra ao Sol. É grande, né, pessoal? Bem grande, né? Só que não é aqui que acaba o sistema solar. Pouca gente sabe disso, mas essa representação computacional demonstra onde vai o sistema solar. Se você pegar a órbita de Júpiter e sair um pouquinho dessa órbita de Júpiter, vamos sair um pouco. Aí agora ela ficou aqui pequena, vamos ficar um pouco mais longe. Agora eu estou olhando aqui, por exemplo, o mais externo é a órbita de Plutão. E aqui é Sedna, um planeta não, já rastreado. Se você pegar, sair um pouquinho mais longe para cá, aí você vai ver aqui a órbita de Sedna. E se você sair um pouquinho mais longe, aí sim você chega no limite do sistema solar, numa borda chamada borda interna de Oort, da nuvem de Oort. E qual é a distância dessa borda até o Sol, que é o centro do sistema solar? A distância é de 50 a 100 mil vezes a distância da Terra ao Sol. Esse é o tamanho do nosso sistema solar. Então, você já está descobrindo que nós não somos tão grande assim. E aqui, ó, uma outra imagem. Mas uma outra parte dessa palestra se trata da gente comentar sobre um dos objetos mais fascinantes do cosmos, que são quem? As estrelas. Que preenchem esse cosmos, que deixam ele lindo, as imagens lindas. Mas do que tratam elas? Eu vou ser objetivo aqui, mas tentar passar para vocês uma visão poética também desses objetos. Quando você observa para as estrelas, você tem que observar, elas são tem esse brilho, tem essa sutileza, mas na verdade elas são máquinas nucleares. Elas brilham porque dentro delas está havendo um processo de fusão nuclear ou esmagamento de átomos. Você esmaga núcleo com núcleo do átomo, nesse processo produz uma energia imensa que sai do núcleo das estrelas, se espalha e sai o brilho. E a estrela, ela se mantém através de um equilíbrio muito interessante entre a força de gravidade dela, que puxa a matéria para o centro, e a força que empurra para fora devido do núcleo, devido à fusão nuclear. Então, você está vendo aqui, ó, certo? Esse equilíbrio garante as estrelas. E é o que acontece? Dependendo da massa da estrela, você pode ter a vitória da gravidade, criando uma implosão, ou a vitória de um processo de explosão ou de ejeção dessas camadas de massa externa, ficando apenas uma parte mais densa. E isso acontece e forma alguns objetos, por exemplo, quando você tem estrelas na ordem de 8 massas solares, o estágio final dela é ejetar uma camada externa de massa e ficar um núcleo super denso, esmagado de nêutrons. E aí nós temos o que a gente conhece como estrela de nêutrons. E essa estrela ela é curiosa demais. Inclusive, algumas delas giram com muita velocidade e emitem pulsos energéticos, são chamados de pulsares. Mas essa estrela ela é tão densa, porque ela é resultado de você pegar e esmagar átomos. E ao esmagar o átomo, você é como uma esponja. Vamos pensar numa esponja. Você já viu o tamanho que uma esponja, essa esponja que a gente usa para lavar louça. Você já viu o tamanho que essa esponja fica quando a gente começa a apertá-la? Começa a apertar, ela não vai ficando pequenininha, porque dentro da esponja existe muito espaço vazio. Então, você preenchendo aquele espaço,
apertando, vai ficando bem pequena. Entenderam? Agora, imagina fazer isso com o átomo, que o espaço vazio dos átomos é enorme. Pouca gente sabe disso, mas é enorme. Então, você esmaga isso. Então, o que está sobrando dentro aqui nessa parte dessa estrela, na verdade, é um objeto muito denso, tão denso, que se você pegasse, prestem bem atenção, o material que tem nessa estrela e começasse a colocar dentro de caixinhas de fósforo, essas caixinhas de fósforo que a gente tem em casa, na cozinha, aquelas menorzinhas. Se você encher 30 caixinhas de fósforo, esse negócio é tão denso que ele pesaria o mesmo que todo o Monte Everest. 30 caixinhas de fósforo de uma estrela de nêutrons, porque ela é muito densa. Magnífico, né? Muito curioso. Agora, um objeto, quando a gente fala de estrelas que chama a atenção de todo mundo, e aqui eu estou trazendo uma foto dele que gerou o Prêmio Nobel, a foto, na verdade, do que está ao redor dele, porque ele está aqui no centro, aqui, é quando uma estrela ela é muito maçuda, ela tem muita massa, ela tem massa maior de que 25 massas solares, a gravidade vence e pressiona aquela estrela a ponto dela se tornar ali uma região no espaço com tanta gravidade que nem a luz consegue espalhar, consegue sair. E aí, nesse caso, nós temos um buraco negro. E você diz assim, mas, Rafael, se a luz não consegue sair, como eu estou vendo essa imagem? Porque você não está vendo, olha só, a sombra não está aqui dentro. O que você está vendo são os objetos ao redor, rotacionando, aquecendo, aí eles emitem luz, aquecendo, e entrando dentro do buraco negro aqui. Então, isso é um buraco negro, fascinante buraco negro. Tanta gente gosta, tá? E aí, quando a gente fala buraco, é uma esfera negra, tá? Não é um buraco como a gente está acostumado. Bom, agora, na última etapa dessa conversa nossa sobre estrelas, eu queria apresentar para vocês algumas estrelas especiais que já ocuparam a posição de maior estrela conhecida pelo homem. A primeira é a famosa Betelgeuse, uma supergigante vermelha que fica localizada na constelação de Órion. Ela tem cerca de 14 massas solares. O raio dela é de 1.200 vezes o raio do Sol. Você está entendendo? Lembra aquele Sol lá que você viu próximo da Terra? Agora pensa, aquele Sol, aí aumenta ele aí 1.200 vezes o tamanho da Betelgeuse. Dentro dela caberiam 2 bilhões de sóis. Se o Sol fosse uma bola de futebol, a Betelgeuse seria o estádio inteiro. O estádio inteiro. Só para você ter uma noção, se a gente colocasse a Betelgeuse na posição do Sol, a superfície dela alcançaria Júpiter e passaria, na verdade, né? Quase chegando em Saturno. Então, se a Terra fosse uma bolinha de golfe, a estrela teria bolas de golfe suficientes. Preste atenção no raciocínio. Se a Terra fosse uma bolinha de golfe e você fosse jogar ela dentro do espaço ocupado por uma Betelgeuse, a quantidade de bolinhas de golfe encheria 3 mil estádios de futebol. 3 mil estádios de futebol. Tá? Mas seria essa, então, a maior estrela registrada? Não. Depois dessa, foi descoberta a VV Cephei, uma estrela que dentro dela caberia quase 3 bilhões de sóis. Uma representação computacional da VV Cephei próximo do Sol é essa. Você teria um pontinho e todo o espaço. Cara, imagina onde vai continuar essa esfera. Mas, durante a apresentação dessas palestras, até no início, nas primeiras vezes que eu apresentei, a estrela maior conhecida pelo homem era a Canis Majoris, ou cão maior, né? Se você for observar cão maior, você vai ter o seguinte, olha só, imagina a foto dela aqui, uma imagem dela, aí você pega aqui e recorta isso aqui e faz um zoom, e você vai identificar o Sol e a órbita da Terra. Esse círculozinho aqui é a órbita da Terra, próximo de Canis Majoris. Tá? Se a Terra fosse uma bola de golfe, essa estrela seria o Monte Everest inteiro. Só para você ter uma noção. Ela tem uma massa de 17 massas solares. Muito grande essa estrela. Mas atualmente, a maior estrela conhecida é a UY Scuti.
Ela é tão grande que se você pegar aqui, ó, olha só, você pega aí a estrela, faz um recorte aqui, dá um zoom de 10 vezes. Sabe o zoom lá da sua câmera do celular? Dá um zoom de novo agora dessa área que você já fez um zoom de 10 vezes, mais 10 vezes. E aí você vai poder identificar um pontinho chamado Sol. Curioso, né? Ela é uma hipergigante vermelha. Só uma informação curiosa. Se você pegasse uma nave que viajasse à velocidade da luz e desse uma volta ao redor do Sol, demoraria 14 segundos. Porque ela é uma nave muito rápida, né? Agora, se você fosse dar uma volta ao redor dessa estrela, tá? Demoraria 7 horas. Pois é. Pessoal, eu apresentei para vocês aqui alguns dados iniciais sobre planetas e estrelas e a comparação deles conosco. E a minha pergunta para vocês agora é: como é que vocês se sentem? Super importantes? Pessoas especiais? Ou super poderosos? Cheio de capacidade? Será que é assim que nós nos sentimos? Pensem bem. Quando olhamos para a grandeza do cosmos, nos sentimos maravilhados, mas também nos sentimos como? Minúsculos. Exato. Nos sentimos minúsculos. Nós aprendemos sobre as dimensões do cosmos e percebemos como são, qual é a nossa posição diante desse cosmos. Isso é bem descrito por esse salmo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Salmo 8, 3 e 4. Quando nos comparamos com o universo, nós percebemos que somos pequenos. Mais do que isso, nós somos ínfimos. Somos tão pequenos, mas ainda assim, nos arrogamos o direito de saber tudo sobre nós, sobre a realidade, sobre como viver. Nós somos minúsculos, frágeis, fracos, mas nos posicionamos como superpoderosos. Tem alguma coisa errada. Geralmente nós nos vemos assim, autossuficientes, capazes de enfrentar o mundo, cheios de uma aparente força. Mas o que é isso diante de todo esse cosmos? Para refletir um pouco sobre isso, eu queria pensar sobre uma pequena anedota que eu criei para essa palestra, para a gente começar a entender que reconhecer nossos limites e nossas fraquezas, nossas necessidades, não é sinônimo de fraqueza, de covardia, como muitos dizem. Porque muitas vezes nós somos criticados e acusados de sermos fracos, porque precisamos de um amigo imaginário, de um Deus para nos apoiar, para nos dizer como viver. E isso é uma acusação que nós sofremos de muitos por aí. A pergunta é: será que o reconhecimento da nossa necessidade, das limitações que nós temos, realmente é covardia, é fraqueza? Ou é algo que nos torna mais sábios, mais preparados para viver a realidade? E aqui eu queria convidá-los a pensar sobre essa história. Imagina que você tem duas pessoas perdidas no meio da floresta amazônica. Então, que elas duas estão perdidas. Elas não conhecem a floresta amazônica. Mas uma dessas pessoas diz assim: não se preocupe, eu vou tirar a gente daqui. Eu sei o caminho. Eu vou conseguir sair daqui. Eu vou resolver esse problema. Eu consigo. E o outro diz assim: eu estou perdido. Eu não consigo sair daqui sem ajuda, sozinho. A pergunta: quem é o mais sábio? Quem está em melhores condições de sair dali? Quem se reconhece perdido ou quem, mesmo estando perdido, acha que não está? Tenta achar que não está.
Pois bem, é isso. Quando nós vivemos a realidade sem reconhecer nossas fraquezas e limitações, baseado em nossa arrogância, nós estamos como esse, perdido, mas achando que não está e que pode resolver o problema sozinho. Então, essa experiência da autoconsciência é uma experiência muito importante. A experiência do autoconhecimento sobre quem nós somos. Essa primeira palestra é para que pensemos sobre o valor disso, de eu saber quem eu sou, qual a minha posição no cosmos. E isso é tão importante que a Bíblia descreve várias pessoas que passaram por esse processo. Se você for ver o episódio onde Isaías tem uma visão sobre Deus, Isaías cai diante de Deus e diz: quão indigno eu sou. E ele se entende impuro, indigno, ínfimo, pequeno. E ali Deus vai trabalhar com ele para que ele possa ter uma vida realmente significativa, tá? Mas isso só aconteceu depois que Isaías se reconheceu pequeno. Outro personagem bíblico que viveu algo semelhante foi Daniel, o famoso Daniel, um dos poucos sobre os quais a Bíblia não fala pecados. E Daniel, mesmo sendo o famoso Daniel, quando tem um encontro com Deus, com Jesus, na sua aparência glorificada, Daniel cai de joelhos, como a Bíblia diz, como que morto, reconhecendo sua pequenez, sua limitação, sua fragilidade. Outro também que passa por esse processo e que literalmente cai do cavalo é quem? O apóstolo Paulo. Pois é, o apóstolo Paulo, cheio de arrogância, dizendo: vou levar o povo de Deus, vou avançar com o povo de Deus e vou purificar esse povo desses infiéis que estão seguindo esse tal de Jesus. Depois de encontrar-se com Jesus, ele cai do cavalo e entende a realidade. Quem ele é, quem Jesus é, quem é a realidade ao seu redor. Mas eu queria me concentrar um pouco mais falando de um personagem que me chama muita atenção, porque a Bíblia o descreve como um homem íntegro, puro, um homem completo, um homem satisfeito, tinha família completa, tinha riqueza, tinha comunhão com Deus, tinha tudo. Mas esse homem perde tudo. Ele é esvaziado de tudo que nós valorizamos. Ele é esvaziado de tudo, até da saúde. Só preserva ali a vida. E o que acontece com esse homem? O que acontece com ele? Olha só. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Jó cai, quando Jó se esvazia, ele reconhece que ele não pode, mas há alguém que pode. Que ele é pequeno, é ínfimo diante de todo esse universo, mas há alguém que pode. E aí Jó continua: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus perguntou isso. Então Jó responde a essa pergunta de Deus. Certo é que eu falei que eu não entendia. Falei que eu não entendia. Desculpa, falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Eu vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. E continua. Olha que interessante. Jó, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó. Me arrependo no pó e na cinza. Pessoal, quando nós reconhecemos nossa finitude, nossas limitações, o nosso conhecimento incapaz de nos conduzir diante da realidade sozinhos, percebemos que precisamos de ajuda. E o Deus Criador bíblico se apresenta como o único capaz de nos ajudar. E aí Jó, quando tem essa consciência de si mesmo, ele se torna alguém pronto para que Deus o use. E depois que nós temos essa consciência, o que nós vamos fazer? Depois que nós nos reconhecemos pequenos, insignificantes, o que nos resta fazer? A Bíblia nos diz o que nos resta fazer. Ergam os olhos
e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada o quê? Estrela do seu exército celestial. Nós acabamos de falar delas. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus criou tudo isso, todas essas estrelas. A Bíblia, ela legitima Deus a ser o nosso condutor, o nosso mestre, o nosso guia, através do fato de que Deus é o criador de tudo. Então, Deus criou tudo isso e ele a chama pelo nome. E aqui eu quero te trazer uma informação curiosa. Quando na Bíblia fala que Deus chama algo pelo nome, não quer dizer que ele decorou aquele nome, memorizou aquele nome. Não, não é só isso. Nome na Bíblia tem a ver com características íntimas, com o caráter. Tanto é que quando alguém muda a sua personalidade, seu caráter, Deus muda o nome dele, né? Abrão passou a ser Abraão, Jacó passou a ser Israel. Já quando Deus diz, ele conhece as estrelas pelo nome, significa que Deus conhece as características de cada uma, de todas as estrelas. Conhece a característica de cada uma delas. Sabe como elas são. Então, é curioso isso, né? Interessante. Será que você não sabe ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, além de Deus ter criado, ele também conhece toda a realidade. Ele conhece as estrelas, ele conhece. Eu não sei, mas ele sabe. E por fim, olha só, esse Deus que conhece tudo, ele vem e fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem é que vai esperar no Senhor? É o arrogante que é capaz de dizer: eu decido o que faço com a minha vida, mesmo na sua pequenez e infinitude? Ou aquele que se compreende limitado, incapaz, imperfeito, esse sim vai esperar no Senhor e, como resultado, terão suas forças renovadas. Que a partir de hoje desçamos do pedestal do nosso ego, de senhores de nossa existência, e reconheçamos que precisamos de um guia. Pessoal, que hoje possamos sair daqui reconhecendo que somos pequenos, mas que há esperança, porque conhecemos o caminho para aquele que é grande. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre quem é realmente grande. Características sobre o nosso Deus que tornam capaz, tornam legítimo de nos guiar através desse imenso cosmos. Muito obrigado. Vou fazer agora uma oração aqui com vocês. Querido Deus, quero te agradecer porque o Senhor nos permite ter o autoconhecimento sobre nossa existência, saber quem nós somos, saber que estamos diante de um magnífico, maravilhoso universo, mas que não podemos caminhar através dele sozinhos, que precisamos da tua guia, da tua orientação e do teu cuidado. Ajuda-nos, Pai, que possamos compreender cada dia mais essa tua verdade, e viver entregando nossa vida em tuas mãos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deixa eu só ver aqui se eu consigo cancelar aqui a transmissão aqui da minha tela. Ah, tá aqui. Pronto. Perfeito. Pastor, com você.
Estamos... Obrigado, pessoal. Ah, agora estou ouvindo. A gente se encontra na próxima semana, no mesmo horário. Tá Muito obrigado. certo. Que Deus te Valeu, abençoe. Jurandir. Um abraço. Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Valeu. Ok, queridos, esse foi o nosso primeiro, muito bom, não foi? Eu fico impressionado com essa série, já assisti pelo menos umas 3 vezes já. E a gente gravou agora, né, para colocar depois na nossa rede aí, para que os amigos que perderam aí o primeiro capítulo possam também assistir. Nós temos um lanchinho lá atrás, já foi feita a oração aqui pelo palestrante. E aí tem um lanchinho e a gente se encontra aqui no próximo domingo com o segundo capítulo da série Morte de Deus. Deus abençoe vocês.